Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Estou aqui para a review da segunda edição dos novos VR Troopers. Você que está caindo de paraquedas aqui no Mega Power Brasil, esse quadrinho ele é basicamente um spin-off de Power Rangers Prime que a Ana revisa aqui no canal e é um material extremamente complementar. Inclusive, essa minissérie ela intercala com as edições regulares de Power Rangers Prime, exatamente como está em nossa playlist. Então, se você vai assistindo os vídeos na ordem, você vai acompanhando a história no desenrolar que é preciso para ser acompanhado. Vocês entenderam, né? E olha só, se você está chegando no Mega Power Brasil por conta desse vídeo aqui de hoje, fica aqui comigo, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que é o famoso Power Sino, e deixa o like, cara. O like ele é importantíssimo porque ele vai pegar esse vídeo, vai jogar para mais pessoas e de quebra você ajuda a proteger o universo, porque a curtida destrói um boneco de massa. Não sei se vocês perceberam, mas minha voz está um pouco ruim nesse vídeo aqui de hoje, mas eu precisava muito revisar esse quadrinho, porque, meus amigos, a história que está acontecendo nessa minissérie de VR Troopers é muito interessante. É um quadrinho que eu sugiro quem não está acompanhando dá uma olhadinha, por mais que não seja Power Rangers, faz parte do universo de Power Rangers Prime e tem mostrado pra gente uma trama muito interessante e que é um pouco diferente do quadrinho principal. Nesse caso eu acho que flerta até um pouco mais com terror e suspense, como eu falei lá na primeira edição. Aliás, além da primeira edição, tem uma edição de número 0, digamos assim, que faz parte também de toda essa cronologia e, como eu disse, está no card aqui em cima para você acompanhar história por história, etapa por etapa. Nosso quadrinho ele começa exatamente um dia após os acontecimentos da primeira edição. Só refrescando para vocês, o Ryan Steele, que é o líder dos VR Troopers, ele acabou se deparando com um adversário bem interessante, uma figura encapuzada que, segundo os Eltarianos, veio de outra dimensão. E o que mais interessante nessa história toda é que ele estava atrás do Virtualizer, né, o virtualizador, que é o dispositivo de transformação que só pode ser ativado com assinatura de DNA parecida com os usuários principais, que no caso é o nosso trio. Como eu disse, o quadrinho ele começa um dia depois na torre dos VR Troopers, né, o QG deles, que lembra um lance meio Vingadores. Achei bem interessante lá em Alameda dos Anjos. Entrando na torre, Caitlin e JB Reese estão conversando, ou melhor, a Caitlin está tentando conversar, né? Ela está bem cansada, com aquela cara de sono, exausta, semi-transformada, né? Caída assim na mesa, e o JB ele está estudando os óculos VR que a gente viu lá na primeira edição. E é nesse momento que os dois estão lá que o Ryan acaba chegando com donuts, né, as famosas rosquinhas. E tem um lance muito interessante nessa parte, que a Caitlin, ela meio que associou o cheiro dos donuts com suborno e com propina, que é basicamente o que o Ryan vai tentar fazer com eles. Na verdade, ele chega realmente levando os donuts para eles comerem, mas com a proposta. Ele sugere para os seus dois amigos que eles investiguem essa figura encapuzada, sem contar aos Eltarianos, porque ele sabe, ou melhor, todos sabem na verdade, que se os Eltarianos estiverem envolvidos nessa história, essa figura encapuzada vai ser levada para algum lugar e é muito provável que ela nunca mais apareça, e o Ryan está muito interessado em fazer uma série de perguntas para esse ser. E sabe quando você está tentando contestar uma pessoa, mas no fundo você sabe que ela está falando a verdade? É basicamente o que acontece com o JB e com a Caitlin. Eles meio que tentam contornar a situação, mas eles pensam, poxa, o Ryan ele tá certo, né? Se os Eltarianos colocarem mão nisso aí, a gente nunca vai saber de fato a verdade. E aí a Caitlin até sugere o JB mostrar pro Ryan que ele acabou descobrindo, que nada mais é o que nós teorizamos na edição anterior. Lembra todo aquele lance que o Ryan estava perseguindo atrás de uma mulher, na verdade, e depois apareceu um Skoog? Então, segundo o JB, ele meio que teoriza que os óculos VR estão infectando as pessoas e transformando nos Skoogs, que a gente teorizou na edição passada. Aliás, eu fiz até um complemento. Eu acho que, na verdade, o que acontece quando um indivíduo coloca um óculos VR da empresa Zictor, ele acaba trocando de realidade com um Skoog que está em outro lugar, em outra dimensão. Então, o indivíduo e o Skoog trocam de posição. Eu acho que é isso que está acontecendo, mas o caminho que eles estão seguindo é um caminho que provavelmente vai chegar até a solução final. Caitlin, ela questiona que esses óculos são impossíveis de ser hackeados, porque a tecnologia das empresas Zictor é uma tecnologia de ponta. O JB, ele realmente concorda com ela,
E por concordar, ele acredita que os óculos eles foram desenvolvidos já dessa maneira. Eles não foram hackeados, eles foram feitos com esse propósito. A Caitlyn até tenta entrar em uma teoria maluca da conspiração, mas é freada por J-Bay e por Ryan, embora o J-Bay concorde com ela que tudo isso é meio suspeito, toda a corporação é suspeita, e nesse caso a empresa Zicto merece ser investigada, que é o que vai acontecer. A Caitlyn simplesmente sai do lugar, não antes de largar uma bomba, né? Ela sai para investigar, mas ela fala: "Ó, J-Bay, você precisa contar aquele outro detalhe pro Ryan." E sai, né? Larga essa bomba. E aí o J-Bay fala pro Ryan o seguinte: "Cara, é melhor você colocar o seu kimono, porque você vai querer extravasar de alguma maneira o que eu vou te contar." Treta das grandes. Não sei se vocês lembram, mas lá na década de 90, na série original dos VR Troopers, a Caitlyn é jornalista. E ao que tudo indica, nesse universo ela desempenha a mesma profissão, porque ela vai até as indústrias Zicto para tentar uma entrevista com a senhorita Abel, que trabalha lá. Na verdade, ela quer se infiltrar na indústria e vai utilizar isso aí como pretexto para encontrar alguma coisa e tentar desvendar esse mistério. Chegando lá, a Bel percebe, ou pelo menos ela sente no ar que tem alguma coisa estranha, até porque ela não tinha marcado nenhuma entrevista, principalmente com o jornal da Caitlyn. Ela nunca tinha ouvido falar. A Caitlyn joga assim um migué, né? "Não, eu só quero fazer algumas perguntas sobre... algumas perguntas para as crianças." E aí a Bel fala para ela: "Beleza, eu aceito a entrevista, mas você vai ter que assinar uma série de papéis de confidencialidade." E só a título de curiosidades, a matéria que a Caitlyn está supostamente querendo fazer sobre ela, ou melhor, querendo fazer com ela, é sobre um programa de estágios que existe lá nas indústrias Zicto. A Caitlyn aproveita o momento que a Bel está distraída e percebe um cientista entrando em uma sala bastante suspeita. Ela chuta sua mochila para que a porta não bata, e utilizando toda a sua habilidade de furtividade, anos de prática, ela consegue atravessar a porta e entra em um laboratório bem sinistro e bem suspeito, até porque nesse laboratório nós temos vários tubos com Skugs dentro deles. Lembram da bomba que a Caitlyn largou lá pro J-Bay e pro Ryan antes de ir embora? Então, vamos para esse momento rapidamente. Ryan e J-Bay estão naquela trocação de soco sem perder a amizade. Na verdade é só uma brincadeira mesmo, tá, gente? Eles estão treinando, eles lutam, né? Estão com seus kimonos. E o J-Bay ele conta pro Ryan o que eu comentei no início do vídeo com vocês. Ele acabou descobrindo que talvez essa figura encapuzada tenha um DNA parecido com o do Ryan. Até porque, não sei se vocês lembram, ele quase consegue se transformar utilizando o virtualizador. Só que o Ryan ele começa a contestar, não pode ser ninguém da família dele. Primeiro que o pai dele morreu. Segundo que a mãe dele abandonou o pai antes do pai morrer. E nem a mãe nem o pai tiveram outros filhos. Sobretudo porque o pai do Ryan, segundo o próprio Ryan, ele era muito apaixonado pela mãe dele e não queria saber de outra mulher. Ele acabou adotando aí, ficou solteiro até o fim dos dias. Só que o J-Bay joga aquela pergunta importantíssima no ar, né? Chega pro Ryan e fala: "Cara, você chegou algum momento ver o corpo do seu pai?" Aí fica aquela dúvida no ar, né? Porque aparentemente o Ryan nunca viu o corpo do pai dele e questiona: "Você tá realmente considerando que esse ser encapuzado é meu pai?" E aí eu quero abrir um parêntese nesse momento, porque realmente lá na série de TV da década de 90, quando a gente chega nos eventos mais avançados do seriado, realmente essa figura encapuzada é o pai do Ryan. Eu gostaria muito que não fosse, que a escritora fosse para outro caminho, não entregasse pra gente assim de forma tão fácil, mas pode ser que realmente acabe sendo o pai do líder dos VR Troopers. Voltando para as indústrias Zicto, a Caitlyn está investigando o laboratório quando é surpreendida justamente pelo nosso amigo interdimensional, que tenta inclusive pegar o virtualizador dela e começa uma luta bem interessante. Inclusive eu queria destacar como a Caitlyn é excelente em combate, utilizando seus golpes, inclusive aquele que ela cria um clone, e aparentemente ela leva até uma certa vantagem no combate,
ao mesmo tempo que começa a questionar para essa figura encapuzada quem ela é, o que ela quer naquele local e, sobretudo, porque ela está atrás do virtualizador. E aí nosso amigo encapuzado fala para Caitlyn que ela não faz ideia do que está acontecendo de fato. Obviamente que tanta confusão, tanto disparo e explosões acaba atraindo os olhares da segurança do prédio, que aciona um alarme de emergência e entra em contato imediatamente com o Zictor, que nesse quadrinho ele parece uma versão muito mais nova do que a série de TV em título de comparação. O Zictor ele fala o seguinte, meus amigos, que ele vai resolver essa treta pessoalmente e pede que seus capangas encontrem ele no laboratório. Voltando ao combate, a figura encapuzada chega para Caitlyn e fala: se a gente continuar agindo dessa maneira, um lutando contra o outro, a gente não vai conseguir escapar daqui. E é nesse momento que a Caitlyn entra em parafuso. Como assim, a gente? Nós somos inimigos, você está tentando me atacar, tentando roubar meu virtualizador, o que é que está acontecendo? E ele fala que ele nunca esteve do lado do Zictor e que se ela quer sair dali, eles precisam se esconder. Os dois acabam se escondendo atrás de uma tubulação e é o momento exato onde Zictor, o cientista que falou com ele, e outros capangas entram na instalação e o Zictor ele verbaliza pra gente realmente que a figura encapuzada não está do lado dele, ou melhor, estava do lado dele no passado e agora é um traidor e que ele deveria ter mandado mais Skugs para capturá-lo. A Caitlyn acaba acreditando que esse ser encapuzado está do lado dela e sugere que eles escapem do prédio através da tubulação. Só que o lance é que ela não consegue passar por ali por conta da sua armadura e ela precisa, nesse caso, de se transformar para conseguir escapar. E nesse momento que ela desmofa, o encapuzado pega o virtualizador e joga ela em cima do Zictor e vai embora, meus amigos. Eles até tentam parar ele, mas ele consegue escapar. O Zictor deixa ele fugir, até porque aparentemente acabou acontecendo o que ele queria, um VR-Trooper na mão dele. O quadrinho termina com a Caitlyn presa em um lugar bem sinistro. Não parece ser o mesmo laboratório, parece ser um outro lugar, porque tem outra estética. E uma figura nas sombras diz o seguinte: você está no limiar da história, Trooper Caitlyn. Porque apesar dos Eltarianos, os VR-Troopers e aquele ladrão de armadura, eu estou à beira do meu maior triunfo. Meu portal está quase completo, logo meu exército vai atravessá-lo e tomaremos esse mundo para nós. E a figura nas sombras acaba se revelando como Green Lord, que é o vilão principal dos VR-Troopers, que nada mais é que o alter ego do Zictor. Ele se transforma nesse outro ser que está em outra dimensão. E a edição termina basicamente com ele falando que os Eltarianos eles conseguiram conquistar a Terra, mas que essa dimensão será dele. O quadrinho termina dessa forma, com a Caitlyn capturada, um negócio bem sinistro. Gostei muito do tom que está seguindo esse quadrinho. Achei um pouco rápido, inclusive, as coisas que aconteceram. Mas como é uma minissérie, precisa ser dessa maneira para fechar direitinho e descobrir o que vai acontecer entre os VR-Troopers, o Green Lord e, claro, quem é essa figura encapuzada. Então deixa aqui na seção de comentários com a hashtag Squad do Poder quem você acha que é. Será que é o pai do Ryan? É a mãe do Ryan? É outro personagem? Quem é? Comenta aqui, eu quero saber sua opinião. Não esqueça de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais. Estamos em praticamente todos os lugares, Twitter, Instagram, Blue Sky, enfim. E calma, não vai embora ainda. Se você quer ajudar o Mega Power Brasil, além de um like, além de um compartilhamento, além de um comentário, tem 3 formas diferentes. Aqui em cima tem o nosso QR Code, galera, onde você pode contribuir com o valor que você quiser. Aqui embaixo tem o Seja Membro, que você contribui com um valor fixo todo mês, dando direito a sorteios em live aqui no nosso canal, conteúdo exclusivo e prioridade nos quadros Só Perguntas e Só 2 Perguntas. Mas se você quer algo fora do YouTube, tem o site que é o apoia.se/megapowerbrasil, que tem valores personalizados, dando direito a tudo do Seja Membro, mais o nosso grupo secreto do Telegram.
E no final do dia, galera, esse valor pode parecer pequeno para vocês, mas pra gente é muito importante mesmo, porque eu e Ana, a gente vive literalmente do Mega Power Brasil, então você pode ajudar a gente a continuar a crescer e trazer mais conteúdo e virar parte dos nossos guerreiros virtuais, como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama, Rodrigo Matos, Antonino e toda essa galera mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.